Família, como vão vocês? Bem? Que bom que você está aqui. No nosso último encontro, nós falamos, ou no primeiro, nós falamos sobre o Deus que se apresenta ao povo que ele havia libertado do Egito. E esse Deus se apresenta como o Deus que libertou, o Deus que salvou. E hoje, nosso primeiro mandamento é como se esse Deus dissesse: Filho, você quer que eu permaneça sendo teu Deus? Quer permanecer livre? Então vem. E o primeiro mandamento não começa falando de comportamento. Ele começa falando de foco, de direção, de decisão. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. E aqui vai a primeira provocação para você desse tema. Se a mente humana imita aquilo que contempla, então a pergunta não é apenas no que você crê, mas o que você está adorando com sua atenção. Porque a adoração nem sempre aparece em forma de cântico. Às vezes, aparece em forma de obsessão, de ansiedade, de dependência, do eu não consigo viver sem isso, ou do se eu perder isso, eu vou desmoronar. E aqui entra o idioma da neurociência. Os neurônios espelho, descrito em pesquisas associada a Isolite e a Galesi, e depois divulgado por outros autores, ajudam a entender algo simples. O ser humano aprende por observação, imitação, exposição repetida. A mente repete aquilo que olha, o coração se inclina para aquilo que admira. A vida se organiza em torno daquilo que parece indispensável. E então, o primeiro mandamento pode ser entendido como uma lei de formação interior, um curso. O curso que Deus deu no deserto. Porque a mente imita o que adora. Quando algo ocupa o lugar central, ele começa a moldar os pensamentos, a moldar os hábitos, decisões, relacionamento, prioridades. Não é preciso chamar de Deus, porque se governa o foco, governa o interior. E para que isso não fique apenas na teoria, a Bíblia mostra cenas em que Israel afrontou diretamente esse mandamento. E o mais marcante é que muitas dessas cenas são contemporâneas ao tempo dos mandamentos, ou seja, pertencem à mesma geração que estava sendo formada por eles. E a primeira cena que nós queremos aqui tratar é o do bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte, o povo espera de maneira impaciente, e em vez de confiar, o medo passa a organizar tudo. Então, pedem um Deus visível, um substituto, um que controle. O texto não descreve apenas idolatria religiosa. Ele descreve uma necessidade humana. Quando o coração não suporta a incerteza, ele procura algo que possa controlar. E aqui aparece o mecanismo. Algo que podiam ver e terminaram se parecendo com isso. Porque todo ídolo exige um estilo de vida. O ídolo pede ritual, pede ansiedade, pede sacrifício. O ídolo faz a alma virar serva. No idioma dos neurônios espelho, quando o ambiente entra em pânico, o pânico se espalha. Quando o grupo normaliza a substituição de Deus, a substituição vira natural. A mente aprende o hábito da fuga. E se Deus demora, eu fabrico uma solução. Exatamente. Mas o primeiro mandamento não é apenas uma proibição, é uma proteção. Não ter outros deuses significa não entregue o centro do seu interior a nada nem ninguém que não possa te salvar. Não entregue o seu foco àquele que promete, mas não sustenta. Não se curve diante do que rouba a paz ou de algo que roube a paz. Agora, vem uma segunda cena, muito próxima daí
dos mandamentos desse momento. O povo se cansou do maná e começa a idealizar o Egito na cabeça. Lembra os sabores, o que tinha, o que comia, e se esquece a escravidão. Isso é impressionante. O corpo pode sair do Egito, mas o coração pode continuar adorando o Egito interior. Aqui aparece um princípio importantíssimo. Idolatria também pode ser nostalgia. Nostalgia do velho sistema, nostalgia do conhecido, nostalgia de uma escravidão familiar, porque o coração, quando não está formado, confunde o familiar com o bom. Isso afronta diretamente o primeiro mandamento. Deus não aceita dividir o centro, porque quando o centro se divide, a mente se fragmenta, e uma mente fragmentada se torna vulnerável. Terceira cena. Balaão e a sedução do desejo, em Números capítulo 25. Israel caiu numa mistura perigosa. Prazer, culto, alianças e mistura de lealdades. E aqui se entende algo essencial. Os outros deuses nem sempre aparecem como estátuas. Às vezes aparecem como desejos desordenados, como atrações que governam, como a sedução de pertencer ao sistema do mundo para não ficar de fora. Em termos de formação, quando o coração adora a aprovação, ele termina imitando a cultura para ser aceito. E agora o tema encosta no presente, no dia de hoje. Os deuses raramente estão em templos nos dias de hoje. Eles estão, sabe onde? Na rotina. Deus ali pode ser a necessidade de controle, obsessão do desempenho, comparação constante, dependência de imagem, idolatria do prazer, idolatria da opinião alheia, idolatria da segurança humana. E a pergunta se torna inevitável. Quem está ganhando a sua atenção quando ninguém está vendo? Quem ocupa seus pensamentos quando você está sozinho? Quem domina suas reações quando algo ameaça sua estabilidade? Porque o que ocupa o foco termina ocupando a alma. O que ocupa o foco termina ocupando a alma. E aqui entra um texto que funciona como um eixo espiritual e, ao mesmo tempo, descreve um mecanismo de formação. Isaías 45, 22, que vamos estar repetindo sempre. Olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, disse Deus. A salvação começa com uma direção de olhar, porque o olhar define o molde. No idioma dos neurônios espelho, a atenção sustentada cria aprendizado. No idioma bíblico, contemplação correta ordena o coração. Por isso, o primeiro mandamento é o fundamento dos demais. Porque se o foco se corrompe, todo o resto está desorganizado. Quando se adora o dinheiro, mente-se ou rouba-se. Quando se adora o prazer, há traição. Quando se adora o orgulho, desonra-se. Quando se adora a imagem, falsifica-se. E quando se adora a aprovação, vende-se a verdade. Primeiro mandamento é o centro que sustenta os outros. E aqui se pode afirmar com clareza: Deus não está competindo por espaço como alguém seguro. Não. Deus está protegendo o coração humano da fragmentação. Porque só Deus pode ocupar o centro sem te destruir. Ídolos ocupam o centro e te consomem. Deus ocupa o centro e te restaura. Então, como entender esse mandamento como uma aula à base dos neurônios espelho? Da seguinte maneira: Deus está ensinando o seu povo a manter um modelo único, uma referência única, uma adoração única.
Porque o ser humano, por design, imita o que é. E aqui vem a decisão deste tempo. E não é um exercício guiado, não pense isso. É uma tomada de posição, de decisão. E a decisão número 1 é reconhecer que o foco do coração não é neutro. O foco forma, o foco treina e o foco governa. 3 coisas. Decisão de número 2. Aceitar que outros deuses, hoje, podem ser internos, sutis e sofisticados, mas continuam sendo deuses, porque continuam mandando. Decisão de número 3 é afirmar o centro. Somente o Senhor merece estar diante de tudo. Porque quando a adoração se ordena, a mente se alinha. E quando a mente se alinha, a vida deixa de ser escrava de impulsos alheios. Aqui está o fechamento. O primeiro mandamento não é apenas uma frase antiga. É uma lei de formação para todas as épocas. A mente imita o que adora. A vida se parece com o que se contempla. O coração se torna semelhante ao que se coloca no centro. Por isso, a primeira palavra, o primeiro mandamento de Deus ao seu povo não foi ameaça, foi um chamado ao foco. Não terás outros deuses diante de mim. Não porque Deus precise competir, mas porque o coração humano, se divide, se perde. E se perde, volta ao Egito, mesmo estando na terra prometida. E eu te convido para você estar conosco no nosso próximo encontro, falando e discutindo sobre o segundo mandamento. Olhe, forte abraço e foi muito bom estar aqui com você. Se você crê que esse vídeo pode melhorar a vida espiritual de alguém ou pode aumentar o seu conhecimento, não tenha dúvida. Compartilhe esse vídeo e dê seu like. Isso nos ajudará muito no nosso canal. Um forte abraço para você. Te vejo logo.